Olá, alunos! Nessa videoaula a gente vai trabalhar com o Excel. A gente vai trabalhar inserindo os valores de ensaio de peneiramento no Excel e traçar a curva granométrica. Para isso, a gente vai usar aquele exemplo que a gente utilizou na nossa última aula, no Microsoft Teams, para facilitar o entendimento, porque como a gente fez na mão, vocês já sabem qual é o procedimento, então os resultados têm que ser iguais, vocês vão conseguir entender melhor essa explicação. Então aqui eu estou com o Excel aberto, tá? Eu mandei uma planilha dessa para vocês, está no SIGA. Então, aqui nessa planilha nós temos algumas informações, né, com relação às peneiras, material retido em gramas, percentagem em peso, né, de retido acumulado e que passa, e nós temos a curva granométrica, tá? Aqui eu já confeccionei esse gráfico, tá? Então, o que a gente vai fazer nessa videoaula? A gente vai pegar esses dados do exemplo e colocar no Excel. Eu vou ensinar vocês a colocarem, entender qual é a lógica desses dados aqui no Excel, para vocês poderem replicar isso em outros ensaios, em outros dados que vocês tiverem, tá? E nós vamos também lançar esses dados aqui no gráfico para traçar a nossa curva, tá? No final, né, a gente vai fazer esse exemplo 1, no final eu vou mostrar que com esses dados inseridos no Excel, de forma dinâmica, tá? A gente vai conseguir fazer outros exemplos, tá? De forma que eu vou alterar apenas o dado de massa de material retido em cada peneira. Então, assim, vai facilitar bastante a obtenção de dados de outros ensaios que, porventura, vocês vierem a fazer, tá? Então, o exemplo 1, como eu disse, é um exemplo em que a gente já viu em sala de aula, né, a gente já calculou, mas a gente vai fazer isso novamente para facilitar o entendimento. Aqui do lado eu coloquei exatamente esse exemplo, tá? O enunciado novamente, tá? Vou ler ele para vocês. No exemplo 01, na tabela 1 abaixo, essa tabela aqui, encontra-se os resultados de um ensaio de peneiramento realizado sobre um solo grosso granular. Determinar a percentagem que passa em cada peneira, traçar a curva granométrica do solo e determinar os coeficientes CU e CC, que são os coeficientes de uniformidade e de curva, tá? Então, eu vou pegar esses dados, tá? Com as respectivas informações e vou transferir para o meu Excel aqui, tá? Antes de iniciarmos, eu queria dizer algumas configurações do Excel aqui, tá? A primeira coisa que a gente tem que ter conhecimento é com relação ao separador de decimais e separador de milhares, tá? Vocês devem ter aprendido que o separador de milhares a gente usa ponto. E o separador de decimais a gente utiliza vírgula, né? Como está no exemplo, no próprio exemplo, né? Por exemplo, na peneira número 10, eu tenho uma massa de solo retido de 49,5 gramas. Tá? Então, a vírgula é nosso separador de decimais. Entretanto, no Excel, às vezes, a configuração dele vem como o separador de decimais sendo o ponto. E também o separador de milhares, o ponto. Isso pode ficar um pouco confuso para vocês. Então, para fazer a verificação, né, e alterar também essa configuração para vocês não ficarem perdidos, vocês podem vir aqui em arquivos, tá, na barra de ferramenta do topo, né, do Excel, clicar em arquivos, vai aparecer opções, tá? Aqui embaixo aqui, ó, tem opções, certo? Eu clico, vai abrir essa janela, vai aparecer opções do Excel.
eu tenho várias informações aqui, né, na barra de ferramenta da esquerda, tá? E eu vou em avançado, clico em avançado, com o botão direito e esquerdo do mouse, vou até, ó, aqui, ó, nessa caixinha aqui, usar separadores de sistema, tá? Vem a configuração dele como ponto, né? Aqui a gente nem consegue alterar. Então, já é a configuração do Excel ser ponto. Se vocês acharem conveniente alterar, tá? Os dois estão aqui, ó, separador de decimal ponto, separador de milhar ponto. A gente pode desclicar e definir qual separador que vocês preferem utilizar e colocar o separador de decimal como vírgula, como acharem melhor. E aí fica a critério de vocês, tá? Se vocês querem usar vírgula, se vocês querem utilizar ponto. Eu vou deixar ponto, tá? Porque eu não vou usar números muito grandes, então vou deixar o separador de decimal como ponto aqui. Não vou alterar em nada, tá? Se alguém porventura alterar, tem que clicar em OK para salvar essas configurações, tá? Então, o que eu vou fazer? Eu vou transferir meus dados para essa tabela aqui do Excel. Eu tenho aqui nessa tabela as peneiras. Então, eu tenho os respectivos números das peneiras, né? Que aqui no meu exemplo foi dado também. Eu tenho peneira 4, de número 4, 10, 20, 40, 60, 100 e 200. E aqui do lado, o que não foi fornecido pelo exemplo, né? Que é a abertura da malha da peneira, eu tenho que colocar. Isso aqui é uma informação dada. Se vocês olharem no slide de análise granométrica, vocês vão encontrar essa relação entre o número de peneira e a abertura da malha, tá? E aí eu coloco esses valores respectivos de cada peneira, tá? Então, a peneira de número 4 tem abertura de 4,75 milímetros. Por que isso vai fazer diferença? Porque isso vai me dizer qual que é o diâmetro, qual que é o tamanho da partícula de solo que está passando nessa peneira, tá? Então, aqui nessa coluna de material retido, eu vou digitar, né, o que eu já tenho, que eu sei, né, que é dessa tabela e que eu tenho também dos ensaios de laboratório. Então, eu vou inserir aqui, tá? Os valores de massa de solo seco retido, tá? Então, o material retido em grama. Vou colocar aqui, tá? Para digitar, é só dar 2 cliques aqui, tá vendo que a célula foi selecionada, né? Ficou ao contorno da célula, ela ficou verde. Se eu der 2 cliques, vai aparecer o cursor para eu digitar o valor. Então, aqui é 0. Vou com a setinha, tá? Ou a setinha ou do teclado ou com o mouse mesmo, tá vendo? O mouse aqui parece um sinal de adição, né? Eu posso clicar na célula de baixo, dar 2 cliques com o botão esquerdo e digitar novamente 21,6.6, né? Aqui também, aqui eu mudei, tá, gente? Dessa célula para de baixo com a seta do teclado, tá? Eu também consigo fazer esses movimentos de ir para baixo, para cima, para esquerda, para direita, com as setas do mouse, do teclado, desculpa. Então, aqui eu vou terminar de digitar, né, as massas, né? A peneira número 20 vai ter massa retida de 49,5, a de 40, 102,6, a de 60, 89,1, a de 100, 95,6 e a de 200, 60,4. E por fim, eu tenho o prato ou o fundo, né, do meu conjunto de peneiras, né? Lembrando lá do procedimento de peneiramento, né? Eu coloco o meu conjunto de peneiras, né, antes de colocar no agitador. Eu coloco ele lá e no final na última peneira, eu coloco um prato, um fundo, né, onde
caso porventura passe material, né, na última peneira, ele fique retido nesse prato e a gente vai precisar desse material para calcular a massa total de solo que foi utilizado, né, para o ensaio. Então, o prato aí deu um valor de 31,2, foi o material que passou, tá? Ok, então, esses são os valores, né, que foram dados, tá, do exemplo, né, eu peguei aqui dessa tabela, tabela 1, tá? Então, foram esses dados aqui que eu coloquei, que estão marcados de vermelho, tá? O que tiver marcado de preto agora são os valores que o Excel vai calcular para mim, tá? Então, agora, a partir de agora, eu vou inserir fórmulas para ele fazer os cálculos. E eu colocando essas fórmulas, eu vou precisar apenas alterar esses valores que estão de vermelho aqui, porque são esses valores que vão mudar quando eu for fazendo os meus ensaios, tá? Então, aqui na massa total, tá? Esse total aqui é o total de massa, tá? De solo desse ensaio. Seria o quê? Seria a soma de todo o material retido em cada peneira e o material que ficou no prato. Essa vai ser a minha massa total. Então, como que eu vou inserir esse valor? Vou colocar aqui nessa célula, né, referente a total, né, aqui embaixo. Vou clicar 2 vezes, tá, dentro dessa célula, ó, lembrando que a célula para estar selecionada, ela tem que estar contornada de verde, tá? Apareceu o cursorzinho, né, para eu digitar dentro da célula. Eu vou digitar o igual, ok? E, com isso, eu vou digitar a fórmula que se chama soma. Então, eu vou escrever soma. Então, eu vou digitar soma. Ó, percebo que, ao digitar soma, o Excel, ele já informa as fórmulas que existem, né? As fórmulas que existem no programa que eu estou utilizando. Então, em vez de eu escrever tudo, eu posso simplesmente clicar na fórmula que eu quero. Tá vendo que tem várias aqui, ó, várias com soma, e cada uma tem uma determinada função. O que eu quero é apenas somar os valores das células que estão acima. Então, eu vou clicar nessa primeira função aqui que chama soma. Clico 2 vezes aqui, ó, onde está selecionado de azul. Ele já entendeu aqui, ó, já colocou e já referenciou como que eu devo informar os dados aqui dentro desse parêntese, tá? Toda vez que eu tenho uma função, eu tenho que informar os dados dentro do dentro de um parêntese. O Excel, ele já dá algumas instruções para a gente entender tudo isso aí, tá? Eu posso olhar dentro da célula, né, onde eu estou digitando, onde está selecionado de verde aqui, ou eu posso olhar aqui em cima, tá? Nessa parte aqui, ó, de branco aqui, onde eu vejo as coisas sendo digitadas, tá? Para facilitar o entendimento, tá? Vocês podem olhar tanto aqui quanto lá em cima, dentro da célula, ou aqui nessa barra superior aqui, tá? Até apareceu a função aqui do lado, ok? E tá aparecendo que eu vou digitar aqui. Tudo que eu digitar aqui vai aparecer aqui em cima, tá? E aí vocês conseguem entender melhor. Como eu quero fazer uma soma, eu posso ir selecionando número a número, igual o Excel tá me permitindo aqui, né? Então, eu posso selecionar, digitar o número e colocar ponto e vírgula e digitar o próximo número, tá? O que não é interessante, né? Se eu quero algo mais dinâmico, se eu já digitei os valores ali, né? Eu não vou digitar os valores de novo. As células ali que eu tenho que pegar para serem somadas, tá? Então, como que eu faço isso? Tá vendo esse cursor com o mais, né, o mais grandão branco? Eu vou ir sobre os valores que eu quero, né, que começa aqui no 0, tá vendo? Que selecionou com uma cor azul pontilhada em movimento. Eu vou vir aqui no canto direito, tá? Aqui, ó, tá vendo? A seta até mudou, foi para uma seta dos dois lados das extremidades, né? Uma seta preta. Eu vou puxar
né, aqui na extremidade, eu vou pegar com o mouse, vou clicar com o botão esquerdo e segurar, tá vendo? Segurou, a célula ficou selecionada toda azul. Observem que aqui embaixo, onde está a célula, ficou o referente nome da célula, né? Essa célula onde está o zero, né? Aqui em cima, na parte superior do Excel, a gente tem as letras e no lado esquerdo nós temos os números, tá? Que vai identificar qual célula que eu estou falando. A célula do zero é E8, tá? Então é igual batalha naval, né? Eu vou aqui no E e vou no 8, eu tenho o valor, né, a minha célula, que no caso tem o zero contido dentro dele. Então ele vai pegar esse conteúdo e vai somar com o que eu quero. Eu tô com o botão do mouse selecionado, eu vou, tá? Fique com o botão do mouse seguro, tá? Segura, aperta, pressiona, fica com ele pressionado, não solta. Eu lanço para baixo, tá? Vou puxando para baixo até chegar no valor de 31,2, que é o último valor que eu informei nessa coluna. E se ele é o último valor, tá? Vai aparecer a célula dele aqui, ó, E15. Quando eu soltar, vai ficar selecionado, tá? Então, os valores que eu selecionei estão dentro dessa célula aqui. Ficou até um azul claro aonde as células onde eu selecionei, tá? Então, aqui, ó, se vocês observarem aqui dentro dessa célula e aqui em cima, eu tenho igual soma, que a gente escreveu, a parêntese E8, que é a célula do número 0, 2 pontos. 2 pontos significa um intervalo. Então, se eu digitasse ponto e vírgula, significaria que eu estou pegando apenas aquele número. Quando eu quero um intervalo, tá? Eu coloco 2 pontos, tá? Isso aí ele já entende daquela forma que a gente fez, né? Puxando com o mouse, tá? Eu puxei até a célula E15, então ele já entendeu que esse é o último valor. O que eu tenho que fazer para ele calcular? Eu tenho que fechar o parêntese e dar Enter. Pronto. Deu 450, que foi o valor que a gente obteve na aula, né? A gente fez a soma, né? Vocês calcularam para mim na calculadora e deu realmente 450. Então, tá ok, tá calculando certinho. Então, esse valor aqui que tá de negrito, né, 450, é um valor que o Excel faz. Ele soma esse valor. Ou seja, se eu mudar um desses valores aqui, essa soma vai mudar consequentemente, tá? A gente vai ver isso em um outro exemplo que eu colocar aqui para vocês. Então, a gente vai passar para as porcentagens. E aí a gente vai calcular uma a uma, tá? Então, para a primeira porcentagem, material retido, tá? Em cada peneira. Como que a gente fez isso? A gente calculou na sala com o material retido na respectiva peneira, dividido pela massa total. Ou seja, eu estou calculando o material retido na peneira número 10. No número 4. Vamos fazer número 4. Eu tenho que pegar esse valor de 0 e dividir com o valor de 450 e multiplicar por 100, porque eu quero um valor em porcentagem, tá? Então, como eu vou fazer isso? Vou vir aqui nessa célula ao lado da célula do valor de 0, vou clicar 2 vezes, tá? De novo aparece o cursor, vou digitar igual. Ok. O que eu quero fazer? Eu quero dividir o valor de 0 com o valor total. E eu vou fazer isso para todos, tá? Então, eu vou pegar o valor de 0, vou selecionar a célula onde que ele está, 0, que é o E8, vou dividir. Como que eu faço a divisão? Barra invertida, né? Que chama, não sei, mas essa barrinha aí, tá? Dividido pelo valor de 400, então vou selecionar a célula de 450, onde está esse valor. Então, venho aqui, que é a célula E16. Só que eu tenho que multiplicar por 100. Então, opa, como que eu vou multiplicar? Eu tenho uma divisão, né? Vamos colocar esses valores
dentro de um parêntese. Deixa eu colocar um parêntese aqui, tá? Observem aqui em cima, ó, coloquei o parêntese, é 8 dividido por 16. Observem também que a célula que eu selecionei, elas vão sempre aparecer com as respectivas cores. O E8 está de azul, então a célula que eu selecionei vai estar de azul, que é o E8, e o E16 vai estar de vermelho, né, conforme a forma. Então, isso ajuda também a gente identificar possíveis erros, tá? Se eu estou utilizando os valores corretamente dentro da minha forma, tá? Aqui, fechei o parêntese, eu vou multiplicar. Como que eu utilizo a multiplicação? Asterisco. Então, asterisco 100, que vai me dar em porcentagem. Então, digitado isso, tá? Eu tenho a minha conta fechada. Então, para eu calcular, para o Excel calcular, eu aperto Enter. Pronto. Então, a porcentagem retida é 0%, né? Como a gente já tinha visto, né? Então, vou fazer para o próximo, tá? Que ele já até foi aqui para a célula seguinte, né? A célula abaixo. Vou aqui novamente, 2 cliques, digito aqui igual, abro parêntese. Lembrando, toda vez que eu faço uma fórmula, uma operação matemática, eu sempre tenho que colocar o igual, tá? Para ele entender que é uma operação, tá? Então, aqui eu abri o parêntese, vou selecionar agora a massa da peneira de número 10, tá? Selecionei aqui, é 9, né? Já até apareceu aqui, já está selecionada com tracejado azul. Vou dividir, né, barra invertida, pelo total, que é o 450, é só eu clicar em cima da célula, né, vai aparecer de vermelho, fecho parêntese, barra invertida, asterisco, 100 vezes 100. Clico no Enter, 4,8%. Ok, mas eu vou fazendo isso de célula por célula? Posso fazer de célula por célula. Tem um jeito mais fácil para facilitar, porque o Excel, o intuito dele é facilitar, né, as operações, né, fazer algo mais dinâmico, né? Então, eu posso agilizar esse processo de cálculo. Em vez de eu ficar fazendo de célula por célula, eu posso simplesmente fazer o seguinte: qual célula que se mantém fixo? A célula onde eu tenho 450. Por quê? Porque eu vou ter que dividir todos esses números aqui, ó, o 0, 21,6, o 49,5, o 102,6, todos eles eu vou ter que dividir por 450. É a mesma célula para todos. Como que eu posso fazer isso? Vou clicar aqui, ó, nessa primeira célula onde eu fiz o nosso primeiro cálculo, tá? Vou clicar 2 vezes. Aí ele abre a equação novamente, né? E apresenta quais células que foram selecionadas com as respectivas cores que está aqui dentro da célula, tá? O E8 de azul e o E16 de vermelho. Então, observe que o E16 é onde encontra-se a minha massa total de 450. Como que eu faço para fixar esse valor de E16? É só eu clicar e colocar o cifrão, tá? Antes do nome da célula, tá? Antes do E, então, nesse caso, eu coloco o cifrão, que é cifrão de dinheiro, tá? Eu digito esse cifrão entre a letra, tá? Então, aqui, ó, eu tenho o E, eu coloquei o cifrão antes e depois da letra E. Então, com isso, eu fixo essa célula. Ah, mas e do Enter? Não mudou nada, né? Daí vocês me perguntam, mas não mudou nada, não fez diferença nenhuma. Correto, concordo com vocês. Mas observe, aqui nessa célula onde está o 0% retido, eu tenho a célula selecionada contornada de verde, né? E na extremidade, no canto inferior dessa célula, tem um quadradinho, vou até aproximar aqui, tem um quadradinho bem pequenininho no lado direito, que quando eu aproximo o mouse sobre ele, aparece uma cruz preta. E nessa cruz eu vou clicar com o botão esquerdo do mouse
e segurar. Vou segurar e arrastar para baixo. E arrasto até embaixo, até a linha onde tem a peneira de número 200. E solto. Olha que coisa interessante. Quando eu faço isso, ele arrasta aquela equação que eu tinha colocado nessa célula onde está 0%. Então, aqui nessa célula, eu coloquei essa equação, certo? E8 dividido por E16, que o E8 é 0, né, que é do respectivo da peneira de número 4, e que é 0, né? E o E16, que é o valor de 450. Bom, até aí tudo bem, mas como que calculou tudo isso? Porque quando eu arrasto, o Excel, ele entende que se eu estou arrastando, né, ele vai jogar da mesma forma que eu joguei. Se eu peguei essa célula que estava do lado dela, na minha equação, né, eu estou na célula EF8, ele vai sempre pegar uma célula que está do lado esquerdo dele. Então, se eu estou fazendo a minha equação no F8, ele, né, eu coloquei para ele pegar na célula que está do lado, que é o E8. Então, ele entende que se eu arrastei, ele foi para uma célula F9, que é a célula que está aqui de baixo, ele vai pegar o E9 que está do lado dessa célula. Então, ele vai fazer isso sempre. Como eu coloquei esse sifão aqui, tá, de dinheiro aqui, entre o E, ele fixou essa célula. Ele não vai alterar essa célula quando eu arrastar para baixo. Porque se eu não colocasse isso aí, ele iria pegar a respectiva célula, tá? Que fosse correspondente a esse F9 aqui, né? Então, ele iria pegar uma célula que está abaixo do E16. Ele iria pegar essa célula aqui de baixo aqui, ó. Iria pegar essa célula aqui de baixo aqui, abaixo do do 450, que é uma célula que não tem nada, que é uma célula vazia, tá? Então, com isso, eu fixei e olha só, ele pegou o E9, né, que é a célula que está do lado aqui, né, com o valor de 21,6 e dividiu por 450, tá vendo que está até selecionado aqui. E fez a conta. E foi exatamente o que ele foi fazendo para as demais células. O que facilita muito o cálculo, né? Porque a gente teria que fazer, né, se vocês não soubessem disso, vocês teriam que fazer célula por célula, né? Vir aqui nessa célula e digitar a fórmula que a gente já tinha digitado. E assim facilita muito os cálculos, né? A gente vai fazer isso para todos, vai facilitar muito, tá? Se vocês não tiverem entendido esse processo, tá vendo? Toda vez que eu chego aqui, ele tá com, arrasto, vai dar o mesmo valor, não vai mudar. Vocês podem fazer célula por célula, enfim, faça como vocês acharem melhor, tá? Então, aqui ele calculou da forma que a gente tinha visto. E observem que deu os valores que a gente calculou, tá? 4,8% para a peneira de número 10, 11%, 22,8%, 19,8%, 21,24%, 13,42%. Aqui tá com 2 casas decimais a precisão aqui da minha forma. Posso mudar isso? Posso, tá? Seleciono aqui as minhas células, como eu seleciono todas as células? Tô aqui com essa célula selecionada, primeira, tá? E aí eu tenho uma cruz, né, um maisão aí branco, eu clico com o botão direito e arrasto até as células que eu desejo, tá? Então, eu arrasto para baixo até a célula que contém 13,42. Selecionado, tá vendo? Ficou escuro as células e as células que eu selecionei ficaram com todo o contorno de verde, tá? Então, eu venho aqui na barra superior, tá? E eu tenho aqui, né, uma aba chamada número. Aí tem algumas configurações, aqui tem o número, né, formato do número. Aí tem outras informações, né, percentagem, enfim. E aqui no cantinho, olha, eu tenho uma setinha azul, que se você clicar, se você passar o mouse por cima, fala assim, aumentar casas decimais. Ou seja, se eu clicar, eu tenho só 2 casas decimais. Ele vai aumentar as casas decimais, ó. Vou clicar para vocês verem.
Ele acrescentou mais uma casa decimal. Agora eu tenho 3 casas decimais. Eu não quero isso, eu quero reduzir para eu ter só uma casa decimais. Então, do lado, tem uma seta, uma setinha azul para a direita, apontada para a direita. E aí, se vocês passarem o mouse por cima dessa função, vai aparecer diminuir casas decimais. E aí está escrito mostrar menos casas decimais. Ou seja, se eu clicar, ele vai reduzir a quantidade de casas decimais que está aparecendo nas células que eu selecionei. Então, fique observando que ao clicar aqui, tá? Um clique só, ele reduziu para 2 casas. Vou dar mais um clique, agora eu tenho uma casa decimal. E ele já faz o arredondamento, tá? Então, vocês não precisam preocupar. Ele vai utilizar aquela regrinha de arredondamento. Se tiver, né, se a casa antes tiver um número acima de 5, ele vai arredondar para cima. Se tiver abaixo de 5, ele vai manter o número que estava ao lado, tá? Então, ele segue a regra de arredondamento tranquilo e calmo, ok? Vamos agora para o retido acumulado. Então, como que a gente fez isso na sala? A gente pegava um número, né, que estava, a porcentagem retida que estava acima, né, que estava na peneira e acima dela. Como que a gente faz isso? A gente pega o valor da respectiva porcentagem retida na peneira e acrescenta com o que foi acumulado na peneira acima. Então, o primeiro número, a gente viu que, né, na peneira de número 4, a gente só tem a porcentagem retida nessa peneira. Então, a gente vai utilizar só esse valor. Nesse caso, apenas a porcentagem retida na peneira de número 4, que é 0%, tá? Então, eu seleciono a célula que corresponde a esse retido da peneira de número 4, tá? Que é o F8, que a gente acabou de calcular. E digito Enter. Aí apareceu o acumulado de 0%. Até aí tudo bem. Vamos para a célula abaixo. Dou 2 cliques. Ok. Digito igual. Agora eu vou somar. Eu vou pegar o retido acumulado da peneira anterior, tá? Então, vou pegar vou selecionar a célula acima. Selecionei. Ficou selecionado com azul tracejado aqui. Vou somar, vou digitar o sinal de mais, travou ali, né? E vou acrescentar com o retido da peneira que eu estou calculando, que é a peneira de número 10. Então, vou acrescentar 4,8, né? Vou selecionar a célula que está do lado, F9. Pronto, feito isso, Enter. 4,8. Vou fazendo isso com as demais. Ó, pego a superior, seleciono a superior, digito o sinal de mais, célula ao lado esquerdo, F10. Enter. Professora, posso fazer aquele mesmo processo que você fez com as células do retido? Pode. Só que uma observação, aqui uma célula permanece sempre a mesma, como a gente tinha feito no retido? Não. Aqui a gente sempre utiliza a célula acima e a célula ao lado esquerdo da respectiva célula que eu estou calculando. Então, eu sempre pego essa aqui de cima e essa daqui do lado, tá? Então, eu sempre pego essa aqui de cima e essa do lado. Então, esse aqui é mais fácil de fazer o cálculo, porque eu venho aqui, ó, nessa célula G10, tá, que a gente acabou de calcular, venho aqui nesse quadradinho, né, na parte inferior aqui da célula, né, onde aparece a minha cruz preta, e simplesmente arrasto até onde eu desejo. Pronto. E aí ele calcula. Olha só. Então, aqui ele sempre pegou a de cima e a do lado esquerdo e fez a soma, tá? Ele sempre fez esse processo. Posso fazer isso manualmente? Cada célula pode, fique à vontade, tá? Então, ele fez todo esse processo. Observem que deu os valores que a gente calculou na sala, né? 0%, 48%,
15,8%, 38,6%, 58,4%, 79,6%, 93,1%. Lembrando que não vai dar 100% porque a gente tem um material que ficou no prato, que passou em todas essas peneiras aí, ok? Então, o próximo é determinar a porcentagem que passa desse solo em cada peneira. Então, a primeira peneira aqui, que é a número 10, vou vir aqui nessa célula aqui, né, 2 cliques. Eu vou ter que fazer o processo de pegar o 100% e subtrair com o acumulado retido da respectiva peneira. Então, eu vou colocar igual, vou digitar 100, vou colocar o sinal de menos e vou selecionar a célula que está no meu lado esquerdo, né? No caso, né, do retido acumulado da peneira de número 4, que é 0. Então, eu seleciono a que a gente acabou de calcular, né, a célula G8. E aí, eu digito Enter. Pronto. Então, passa nessa peneira 100%, né? Por quê? Porque não acumulou nada. Então, vai ter que passar 100% do material. Beleza, faço isso para a próxima, peneira de número 10. Então, aqui, a célula abaixo da que a gente calculou. Digito igual, digito 100 menos a célula ao lado, né, que é o respectivo valor do retido acumulado da peneira de número 10, G9. Então, Enter, 95,2. Faço isso para as demais peneiras. Para facilitar, posso fazer o mesmo processo que eu apresentei para vocês nessa coluna aqui do retido acumulado, tá? Lembrando que aqui não tem valor fixo. É claro que tem um valor de 100, que permanece igual, só que esse valor fui eu que digitei, né? E eu digitei na fórmula. Então, ele vai entender que ele vai ter que levar esse valor para as demais. Se eu tivesse colocado esse valor de 100 em uma célula aqui, por exemplo, tá? Uma célula ao lado, 100, aí sim, né? Aí eu teria que selecionar essa célula e colocar igual eu fiz no valor total. Mas isso não é interessante, porque eu posso digitar aqui dentro, né? E é uma conta simples, então fica tranquilo de fazer. De novo, eu venho aqui, esse primeiro valor, pode ser esse primeiro aqui, de 100, tá? Ele ficou selecionado, né? Ficou verde, tem um quadrinho bem pequenininho aqui do lado aqui. Quando eu passo o mouse, fica uma cruz preta. Eu clico e seguro com o botão esquerdo do mouse, desculpa. Segurando o botão, arrasto para baixo até a célula que eu desejo calcular. E pronto, calculou toda a porcentagem que passa. Então, aqui eu tenho todas as porcentagens que passam nas minhas respectivas peneiras, tá? Então, na peneira de número 4, passa 100% de material, justamente porque não acumulou nada. Na peneira de número 10, passa 95,2% de material, ou seja, passa partículas aí com diâmetro menor que 2 milímetros, tá? E assim sucessivamente até chegar na peneira de número 200, que passa 6,9%. Ok, então feito isso, a gente já tem dado suficiente para traçar a nossa curva, tá? Então, como eu tinha dito na aula, tá? Aqui, o que vai nos interessar fazer os cálculos vai ser a abertura da malha da peneira. Vou marcar aqui de amarelo, para vocês verem. E aqui, a porcentagem que passa, que eu vou marcar de verde. Beleza. Então, esses são os dados que eu vou precisar para plotar a minha curva. Lembrando que o que está de amarelo tem que ficar no eixo X. E o que está de verde é o que tem que ficar no eixo Y, tá? Então, aqui eu tenho o meu gráfico. Deixa eu reduzir o zoom aqui. Mais um pouquinho. Então, eu tenho o meu gráfico, tá? Ele já está desenhado aqui. Eu tenho a porcentagem que passa, tá? Que é esse eixo vertical. E eu tenho o diâmetro das partículas em milímetros no eixo horizontal. É como se eu tivesse o eixo Y e o eixo X, tá?
Lembrando que no eixo x, tá? Isso aqui está numa escala logarítmica, ok? Então, eu tenho que pegar essa coluna com esses valores de x e essa coluna com os valores de y. Como vamos fazer isso? Estou aqui no meu gráfico. Para selecionar o gráfico, é só clicar dentro dele, tá vendo? Selecionou o gráfico. Ao selecionar o gráfico, observem a barra de ferramentas superior, ela modifica, tá? Ela trava algumas funções aqui, tá? Eu estou na página inicial, né? Na aba página inicial, ela trava algumas funções. Por quê? Porque eu estou no gráfico. E aí algumas funções do Excel, né, de célula, não funcionam dentro do gráfico, obviamente. Então, observem que aqui, ó, passando aqui, surge duas abas que não existiam, tá? Antes de clicar na curva. Ó, vou desclicar aqui para vocês verem. Ó, sumiu as abas, né? Eu tenho a aba da página inicial, inserir, desenhar, layout da página, fórmulas, dados, revisão, exibir e ajuda. Então, quando eu seleciono, de novo, seleciono o gráfico, clico dentro do gráfico, tá? Clico dentro do gráfico, um clique só, aparece design do gráfico, formatar. Formatar é eu formatar o que está escrito aqui, as cores, enfim, tá? Isso não vai me interessar por enquanto. O que me interessa é o design do gráfico. Então, se eu clicar no design do gráfico, vai aparecer essas funções aqui, que são as funções do gráfico, tá? Então, como que eu vou inserir esses valores que eu acabei de calcular? Eu tenho aqui, tá, uma função que é selecionar dados, tá bem na aba dados aqui, tá? Então, quem tiver com outro Excel, o meu Excel é 2018, se eu não me engano, deixa eu ver qual que é o meu Excel, se eu não me engano é 2018, enfim, é um mais recente, tá? Quem tiver usando o Excel mais antigo, tá? Vai aparecer essa aba, ok? Mas pode ser que não apareça dessa forma que tá aqui na barra de ferramenta, tá? Mas vai ter a opção dados, tá? Que vocês podem clicar e tem que aparecer selecionar dados. De qualquer forma, tem que aparecer essa função. Então, em dados, eu vou em selecionar dados. Eu clico, tá? Dou um clique. Vai aparecer o que é essa função, né? O Excel, ele tem essas descrições. Então, está escrito lá, o nome, né, do botão, selecionar dados. Vai alterar o intervalo de dados incluídos no gráfico, tá? Então, ele vai alterar e também vai inserir. Então, se eu clicar aqui, vai aparecer a série que eu tenho aqui. Já tenho uma série aqui, ela está até oculta. Vou remover ela aqui. Removi e vou clicar em adicionar. Esse adicionar aqui, ele vai adicionar os dados referentes que está na planilha. Então, eu vou adicionar aqui, ok? Nome da série. Preciso digitar? Não, não precisa digitar o nome da série, tá? Esse nome da série aí é só para... Como tem vários tipos de gráficos que o Excel pode fazer, né? Eu posso digitar, fazer várias curvas dentro de um gráfico e dependendo, né, da quantidade, inserir o nome da série seria interessante para eu diferenciar, né, na minha legenda qual gráfico que é, tá? De acordo com a linha, enfim, com a cor de linha, enfim. Mas para a gente, né, não vai interessar escrever o nome da série. Ok? O que vai interessar é digitar os valores de x e y. Observem aqui, ó, eu tenho valores de x da série. E eu tenho que digitar ele aqui, nesse espaço aqui que está abaixo dessa escrita. E aí, do lado, né, desse espaço aqui, eu tenho uma setinha para cima e um traçado embaixo. Se eu clicar aqui, na verdade, é para eu digitar os valores. Eu não vou digitar os valores. Por que que eu não vou? Porque
eu já tenho esses valores digitados na planilha do Excel. Para que eu vou digitar 2 vezes? Eu poderia utilizar de digitar, né, que eu teria que colocar igual e digitar o número e colocar ponto e vírgula, tá? Se, né, por aventura, eu não colocar nenhuma informação no meu Excel, né, já ter essas informações, né, escritas e digitar esses valores. Mas aqui não vai ser interessante fazer isso, tá? O que é interessante é clicar nessa seta para cima com o traçado embaixo, tá? O mouse está bem em cima dele aqui, ó. Vou clicar nele e ele vai abrir essa outra janela que vai estar escrito Editar Série. E nesse Editar Série, observem que eu consigo movimentar a minha janela da área do Excel. Eu estou digitando a série do X. Então, observe que aqui, ó, quando eu estou na área do Excel, aparece no meu mouse, no cursor do meu mouse, esse sinal de mais grandão branco. E aí, para eu selecionar o valor que eu desejo, colocar na série em X, eu venho em cima da série que eu quero, né, começando com 4.75, clico, tá vendo que selecionou, ficou verde tracejado, né, girando. Eu seguro com o botão esquerdo do mouse, eu não soltei o botão, tô com o botão clicado, tá, pressionado. Eu vou até as células que eu quero. Então, eu seleciono, né, arrasto para baixo até o valor de 0,075. E aí, observem que, aí eu solto, tá? Quando eu selecionar tudo, eu solto. Observem que aqui dentro dessa área branca, já selecionou os meus dados. Aqui, ó, exemplo 01 é o nome da minha planilha, tá? Aqui, ó, embaixo na aba inferior do meu Excel tem o nome das minhas planilhas, tá? Então, ele vem aqui com o nome da planilha e o intervalo das células, tá? E ó, observe que aqui ele usou cifrão, porque essas células vão estar travadas. Eu não consigo, ele não vai movimentar, né? Se eu tirar mudar a posição desse gráfico daqui, ele não vai mudar os valores que ele está pegando, ou seja, ele vai sempre pegar esses valores, né, dessas células que estão selecionadas, tá? Então, para sair dessa tela, né, eu venho aqui nesse botão que está bem no lado direito, né, desse espaço em branco, tá? Uma setinha azul para baixo, clico, volto para a tela que eu estava antes, tá? Então, aqui já está preenchido os valores de X. Vou fazer agora com os valores de Y. Aqui já tem um valor de 1, que é um valor que é padrão. Caso eu tenha só valores de X, né, se eu estou desenhando um gráfico X e Y, né, não faz muito sentido, né, vai ficar esse valor fixo para todos os valores, não é o que eu quero. Vou fazer o mesmo procedimento. Não precisa apagar isso aqui não, que ele vai apagar automaticamente. Clico aqui na seta para cima com o traçado embaixo, clico, vou para essa célula. Tá vendo que ele já até selecionou aqui o valor de 1, que ele vai apagar automaticamente. Vou fazer o mesmo procedimento que eu fiz para selecionar os valores de X. Vou fazer para os valores de Y, que são as porcentagens que passa, tá? Então, novamente, né, eu estou na área do Excel, clico sobre, com o botão esquerdo do mouse, clico sobre o valor de 100, clico e seguro e arrasto para baixo. Vou até a célula, até o valor de 6,9. Solto. Soltei meu mouse, venho aqui, ó, tenho todos os meus valores selecionados. Aqui os valores selecionados estão contornados por verde, por traçados, né, verde aqui, né, que estão em movimento. Com esses valores, clico aqui nesse botão com a setinha azul bem pequenininho para baixo, clico aqui e volto para essa tela. Observem aqui, ó,
que ele já traçou os pontos, tá? Com isso, eu clico em OK para sair dessa tela. OK. Então, volto para cá. E aí, aqui eu não preciso mais mexer em nada, apenas clico em OK. Pronto, ó, eu tenho os meus pontos selecionados aqui. Bom, eu quero uma curva, isso não é curva, isso são pontos em um gráfico. Como que eu vou trazer os traçados entre os pontos? Eu seleciono o gráfico novamente, tá? Seleciono, vai aparecer esses pontos aqui, né? Na extremidade do gráfico. Novamente, vou em Design do gráfico, na barra de ferramenta superior. Venho aqui, ó. Temos várias abinhas aqui, tá? Eu vou novamente em dados. Dados não, desculpa, em tipos. Clica em tipos, tá? Se alguém estiver usando um Excel mais inferior. Vou em alterar tipo de gráfico. E aí, ao clicar, ele vai me dizer, ele vai me retornar os gráficos que eu tenho. Eu tenho vários tipos de gráficos no Excel. Tem gráfico de coluna, linha, pizza, barras, área, ações, superfície, radar, combinações, enfim. Tem uma série de gráficos. O gráfico que a gente está utilizando é um gráfico que a gente chama de dispersão, que é um gráfico XY. Esse gráfico XY é o gráfico que a gente conhece, né? A gente tem os pontos coordenados. A gente tem o ponto X e o ponto Y. A gente quer informar esses pontos. Então, a gente usa o gráfico que a gente chama gráfico de dispersão. Aqui já está selecionado, tá? Que é o gráfico que a gente está utilizando. Aqui até mostra a configuração do nosso gráfico, tá? E aqui em cima, na parte superior, né, apresenta as informações, né, os modelos, né, de gráfico que eu posso ter. Eu posso ter um gráfico apenas com os pontos, né, informando apenas os pontos dentro desse gráfico. Posso ter os pontos com linhas suaves, ou seja, né, em vez de eu desenhar retas, né, entre os pontos, né, vão ser curvas suaves, né? Em vez de ele desenhar uma reta, ele vai desenhar uma curva entre cada um desses pontos, tá? E aqui eu tenho um gráfico onde eu só represento a curva, tá? Então, em vez de representar os pontos mais a curva, ele vai apresentar apenas as curvas, tá? Então, aqui, ó, tá vendo? Ele representa apenas as curvas. Não é o que a gente quer, no entanto, tá? E aí a gente tem o que a gente quer, que é os pontos, tá? Os marcadores, que ele chama, e as linhas, tá? Que são linhas retas. E aí ele faz o desenho pra gente, tá? Então, vou selecionar esse daqui, que chama de dispersão com linhas retas e marcadores. Quem estiver usando outro Excel, provavelmente não vai ter toda essas informações, tá? Eu não lembro muito bem como que é a configuração, mas provavelmente vai abrir uma janela onde a gente possibilita você selecionar, mas possibilita apenas com a descrição, tá? E aí não mostra todas essas configurações que a gente tem aqui nesse Excel mais recente, tá? Ao clicar em dispersão com linhas retas e marcadores, tá? Eu vou clicar em OK. E aí eu vou fechar essa janela e vou retornar para o meu Excel. Ao retornar para o meu Excel, eu tenho o desenho da minha curva granulométrica. Olha aqui, ó. Tenho os pontos dos marcadores e tenho as retas. Dá para alterar a cor da reta e esses quadrinhos, esses pontos aqui? Dá. A gente tem, como eu disse para vocês, a gente tem uma aba chamada formatar. E aí a gente consegue formatar esses dados. Mas eu não vou entrar muito em detalhe, tá? Mas o importante é ter esse gráfico traçado dessa forma. Isso que é importante pra gente, tá? Com essas configurações feitas, acabou. Eu não preciso de mais nada. Agora eu tenho todas as informações cabíveis, tá? Aqui eu já consigo determinar o D10, o D30 e o D60,
para calcular os coeficientes CU e CC, tá? Eu não vou fazer esse cálculo, a gente já calculou isso nessa aula, tá? O que eu quero apresentar para vocês agora é que com essas informações, tá? Com esse Excel montado, tá? Com todas as informações inseridas, com as funções inseridas em cada célula, eu agora tenho uma planilha funcional, tá? Como assim? Eu posso utilizar essa planilha para um outro ensaio, tá? É claro que aqui, né, nesse número de peneira, eu posso acrescentar peneiras, tá? E malha de abertura, tá? Só lembrar de acrescentar antes, depois do 200, tá? Não, antes do 200, desculpa, acima do 200, para não mudar essas configurações aqui. Enfim, eu posso fazer um outro cálculo aqui. Vou pegar um valor aleatório, tá? Vou alterar esses valores que estão de vermelho. E aí vocês vão perceber que ao mudar os valores aqui, eu vou mudando os valores que a gente calculou nessas células de porcentagem, tá? Então, observem aqui, eu vou mudar esses números aqui de vermelho, tá? Vamos dizer que eu fiz um outro ensaio e obtive outros valores, tá? Aqui na peneira número 4 eu vi que ficou retido 2 gramas, aqui ficou retido 12, sei lá, 17 na peneira número 20, 38 na de 40, 89 na de 60, 45 na de 100, opa, aqui foi muito, 45 na de 100, e aqui na de 200 ficou, sei lá, 59. E no prato ficou um valor aí de 70 não, 21. Ok. Então, eu mudei esses valores aqui, tá? Observem, né? Eu mudei todos esses valores que estão de vermelho. Observe que alterou o total, né? O momento que eu fui alterando já foi mudando essas configurações. Mudou aqui a porcentagem de retido, tá? Já foi mudando esses valores aqui. Mudou, né? Consequentemente, os valores de retido. Por quê? Porque está vinculado com essas porcentagens de retido. Então, foi mudando automaticamente esses valores com a mudança desses valores de vermelho, ok? E mudou também a porcentagem que passa. E, por fim, mudou a configuração, a cara da curva granométrica. Agora eu tenho uma curva granométrica de outro solo, desse solo, né, que eu coloquei aqui, tá? Então, isso facilita muito, né? Eu posso tirar aqui e colocar, né, os valores que eu tive. Por exemplo, a gente pode, por exemplo, você fez um ensaio e obteve um outro valor. Insere os valores retidos aqui, que você já tem o seu gráfico, tá? Então, o que eu tinha que mostrar para vocês é isso. E qualquer dúvida, me comuniquem se não tiverem entendido alguma parte, tá? Na próxima aula, beleza? Então, até mais.